O título do nosso estudo desta manhã é Testemunhando o Evangelho de Cristo. E o nosso texto base para a nossa reflexão se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 25. Eu gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé para lermos juntos, em uníssono, este texto, um texto curto, mas cheio de significado. Vamos ler juntos a plenos pulmões, com bastante vigor. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Podeis assentar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que fala, e Tu és o único capaz de fazer-nos ouvir-te, Pai. Nós, naturalmente, temos os ouvidos fechados para as verdades espirituais, mas Tu és poderoso e gracioso para abrir os nossos olhos e nossos ouvidos a esta palavra, Pai. Te peço por esta obra, na minha vida, abrindo os meus lábios, e na vida dos meus irmãos, abrindo os ouvidos, Pai. Nos use, Pai, com luz e com calor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao boletim? A testemunha verdadeira é alguém que relata os fatos com fidelidade e integridade, baseando-se em uma experiência real. Ele fala com autenticidade sobre aquilo que presenciou ou experimentou em compromisso com a verdade dos acontecimentos. O papel da testemunha não é emitir opiniões, modificar os fatos ou reduzir o seu relato a impressões pessoais, né? Então, a sua missão, a missão da testemunha, é, acima de tudo, relatar com fidelidade e integridade aquilo que realmente aconteceu, tal como vivenciou, sem distorções ou acréscimos. Relatar com fidelidade seria não acrescentar nada ao conteúdo da mensagem, aquilo que ele testemunhou, e com integridade é não retirar nada, é nem apresentar aquele assunto, nem aquém e nem além do que realmente aconteceu. Esse é o papel da testemunha verdadeira. Ao longo da história, inúmeros tribunais proferiram sentenças injustas, não por falta de leis adequadas, mas porque testemunhas infiéis distorceram a verdade, ora exagerando detalhes, ora omitindo elementos essenciais e, por vezes, até criando narrativas completamente alheias aos fatos. Assim, a justiça é corrompida não pela ausência de julgamento e nem pela carência de leis bem elaboradas, mas pela presença de falsos relatos. Alguém já viu isso acontecendo? Nós vimos isso diante dos nossos olhos, né? E não é novidade. As escrituras sagradas, elas estão repletas de relatos marcantes sobre os males causados por falsas testemunhas. José do Egito é um exemplo, né? Ele foi injustamente lançado na prisão após ele ser acusado de assédio, quando na verdade a culpada era a sua acusadora. Era justamente ela quem o assediava, e ele acabou indo preso, né? Da mesma forma, o próprio Jesus foi condenado à morte após ser alvo de testemunhos comprados e contraditórios, apresentados com o único intuito de incriminá-lo. Estevão, igualmente, foi condenado e executado por conta de testemunhas falsas, apresentando acusações infundadas. Paulo, ao longo do seu ministério, foi diversas vezes perseguido e julgado com base em denúncias falsas também, movidas por interesses religiosos
e políticos. Torna-se agente do mal aquele que vende a sua consciência e distorce a realidade dos fatos, promovendo mentiras para obter vantagens pessoais, seja acusando inocentes, seja inocentando culpados, ou mesmo elaborando estratagemas que comprometem o curso natural da justiça. Ainda que escape temporária ou definitivamente das mãos da justiça dos homens, a si mesmo se faz réu e culpado diante de Deus. A ira de Deus, todos juntos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18, na versão corrigida fiel. Alguém aqui já foi chamado para ser testemunha em algum processo, em algum caso, seja de maneira realmente formal num fórum ou meramente numa conversa? Por vezes a gente é tentado a omitir algum fato ou acrescentar para que a gente se livre daquela situação. Afinal de contas, ser testemunha pode inclusive trazer transtornos para aquele que testemunha, não é verdade? Mas, amados, nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis, a andarmos diante do Senhor na luz. O texto base diz que a testemunha verdadeira, ela livra almas. E no decorrer do estudo, nós vamos demonstrar como que isso se dá. Ao boletim. O que significa ser uma testemunha de Jesus? Disse Jesus a seus discípulos, todos juntos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. As últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão revelam não apenas um mandato, mas também uma identidade: ser testemunha. A seguir, refletiremos sobre algumas verdades contidas neste versículo. Primeiro, o testemunho de Cristo é reservado a quem já nasceu de novo. Quem aqui já nasceu de novo? Você é uma testemunha de Jesus. E é chamado a testemunhar sobre Ele com fidelidade e com integridade em toda e qualquer situação, ainda que isso lhe custe a vida. Ser testemunha de Jesus não é apenas repetir informações ou conceitos aprendidos. É falar a partir de uma experiência real e transformadora. Ninguém pode verdadeiramente dar testemunho de Cristo sem ter passado pelo novo nascimento. Aliás, o discípulo não apenas pode, como ele também não pode deixar de testemunhar, conforme diz Atos 4:20, não está no texto, mas é assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. Você não pode deixar de falar daquilo que você viu e ouviu. Você é chamado também para isso. Você já nasceu de novo? Somente quem foi regenerado pelo Espírito Santo e está como um discípulo em processo de formação contínua, trilhando o caminho da santificação, pode verdadeiramente testemunhar sobre Cristo. É um privilégio, mas também uma responsabilidade. Segundo, o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar com fidelidade. Perceba que a Trindade está envolvida no ato do testemunho, não é? A regeneração em Cristo e a capacitação do Espírito. Tudo isso sob o governo do Pai. Não é? Cristo foi dado ao mundo. Não é assim que diz o texto? Porque Deus amou o mundo, que de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Cristo foi dado ao mundo, mas o Espírito Santo foi dado à igreja. O Espírito Santo não foi dado ao mundo. Cristo é o mundo e o Espírito Santo é a igreja. E é Ele, o Espírito Santo, quem nos habilita a sermos
testemunhas verdadeiras e eficazes. Sem o poder do Espírito Santo, nossas palavras seriam apenas sons vazios. Então toda a força, a ousadia, o poder e a sabedoria necessário para testemunhar vem do Espírito Santo. Por isso, amados, não há espaço para vanglória, o poder não é seu. Ao você testemunhar, você não está sendo mais do que um instrumento, né, do Senhor, da figura do Espírito Santo, né? É a sua instrumentalidade que está servindo ao Senhor. Mas não há espaço para vanglória, assim como a salvação e a santificação. Na salvação tem espaço para vanglória? E na santificação? No testemunhar também não. O ministério é um dom da graça de Deus. Nós somos apenas vasos, e é o Espírito Santo que nos enche, e nos move e nos envia. Terceiro, ser testemunha é, em essência, ser um mártir. A palavra grega usada em Atos 1:8 para testemunha é martis, de onde vem a palavra mártir. Isso revela algo profundo. A verdadeira testemunha, ela está disposta a selar a sua fé com a própria vida, se necessário for. A testemunha fiel, ela defende o evangelho de modo que nada, e nem mesmo a possibilidade da morte, a fará recuar. Estevão, o primeiro mártir cristão, é o exemplo mais claro disso. Ele proclamou o evangelho com coragem e confirmou com o seu próprio sangue, permanecendo firme até o fim. E fica muito claro na vida de Estevão que essa obra de testemunhar também é um resultado do próprio caráter de Cristo formado na vida daquele irmão. Porque no momento de sua morte, ele intercede por seus algozes, assim como o próprio Cristo fez. Vocês se lembram disso? Então, 4. O testemunho deve alcançar todos, começando pelos mais próximos. A proclamação do evangelho deve ser feita primeiramente aos mais próximos, mas também é estendida a todas as pessoas, em todos os lugares, sem distinção de qualquer espécie. O alvo da proclamação do evangelho é a humanidade toda. Não cabe a nós limitar o evangelho a um determinado tipo de pessoa ou grupo. Todos juntos. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Então a ordem de Jesus, ela começa em Jerusalém, que era a cidade. Ela avança para a Judéia, a província, e Samaria, regiões vizinhas e até os confins da terra, até então hostis. E chega em todos os lugares. Então, isso indica que o testemunho deve ser pessoal, local, regional e global. Se hoje nós temos o Senhor Jesus vivendo em nossos corações, se hoje nós temos essa liberdade de estarmos aqui num país tão distante, não é, de Israel, é porque o testemunho, ele ultrapassou os limites geográficos e chegou até aqui. O evangelho chegou a mim e a você. E ele deve continuar caminhando rumo ao todo o extremo da terra. Não há limite para a obra missionária. 5. O chamado ao testemunho não se restringe aos apóstolos, mas a todos os cristãos. A extensão do mandato missionário até os confins da terra demonstram a universalidade do mandato. É verdade, amados, que nem todas as pessoas irão crer, mas todas as nações, indistintamente, devem ser evangelizadas. Amém? Então, ser testemunha de Cristo é, portanto, mais do que contar o que ele fez, por causa da vida dele em nós, vivermos de modo que o nosso viver se torne um testemunho vivo. É falar com verdade, é viver com coerência, agir com justiça e, se necessário for, sofrer com coragem.
todo cristão precisa estar pronto para orar, pregar e morrer. O mundo precisa de vozes que não se vendem, corações que não se dobram e testemunhos que não se corrompem. O texto base do nosso estudo, ele ensina que a testemunha verdadeira, ela livra almas, não é assim? Porém, como pode uma testemunha de Cristo livrar almas? O testemunho que salva é o testemunho do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Nós sempre pregamos aqui no púlpito o que é o Evangelho e nós vamos continuar pregando, porque não tem problema sermos repetitivos nesse assunto, não é? Há muitos que ouvem, mas essa verdade não desceu da mente para o coração. Então nós vamos continuar falando do que é o Evangelho, não é? O apóstolo Paulo, ele nos ensina o que é o Evangelho dizendo, todos juntos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Então, a palavra grega traduzida por poder é dinamis ou dunamis, e se refere a uma energia e uma capacidade sem igual, aplicada por Deus à regeneração do pecador. Esse dinamis de Deus, que dá origem à palavra dinamite, né? Ele é tão grandioso que supera até mesmo a força manifesta na criação do universo. Para criar os céus e a terra, Deus apenas falou e tudo veio a existir. Mas para salvar a humanidade caída, Ele entregou o seu próprio Filho. Paulo retoma a definição do que é o Evangelho de maneira mais ampla em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, dizendo, todos juntos: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, amados, a redenção que nós temos em Cristo, ela exigiu muito mais do que palavras. Olha que interessante. Para criar tudo, o universo, ele apenas falava: haja luz, haja isso, haja aquilo. E tudo que ele falava, acontecia, por causa do poder da sua palavra. Mas para a salvação do pecador, Jesus precisou morrer. Não bastava palavras. A própria palavra de Deus teve que se encarnar e derramar a sua vida na cruz do Calvário. Amados, é disso que nós testemunhamos. Nós não devemos ocupar tanto o nosso tempo com outros assuntos. Todos nós aqui temos as nossas atividades, nossas profissões, não é? O nosso cuidado com a nossa família. Mas, amado, nós somos uma testemunha do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho, ele é o único que pega um pecador, filho de Satanás, escravo do império das trevas, ele pega aqui, ele troca o coração dessa pessoa através da pregação do Evangelho, da revelação da pessoa e da obra de Cristo. E ele entrega desse lado, do outro lado aqui, regenerado. E a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Quem que pode fazer isso, gente? O poder do Evangelho é o maior poder do universo. Olha o que nós temos na mão. Que responsabilidade, amados. E que privilégio podemos testemunhar. Porque se você já nasceu de novo, você é um desses que estava aqui, filho de Satanás, né? Um membro do império das trevas, membro não, um escravo, né? Do império das trevas. E aí o Evangelho, através de Cristo, ele pega você aqui e te transporta. Transportar, ele pega aqui e transporta. E traz para cá, para o reino do Filho do seu amor. E não apenas isso. Se isso fosse pouco, isso já é muito, mas isso não é tudo.
O tudo é que Ele mesmo vem daí habitar no seu coração, no meu e no seu coração, nos transformando. Porque só me tirar do império das trevas, se Ele me pegasse igualzinho aqui, uma tranqueira, inimigo de Deus, e me colocasse no reino do Filho do seu amor, sem me transformar, daqui a pouco eu já estava contaminando os que estão do lado de cá. Não é? Então Ele também me transforma. Ele vem habitar no meu coração. Não é? Então, para pecador, eu tenho dito que são três, o remédio para pecador é Cristo. Mas didaticamente eu digo que são três coisas. Primeiro, é a cruz de Cristo. Na sua morte, o meu velho homem é crucificado juntamente com Ele. Né? Então, o primeiro remédio para o pecador é a cruz de Cristo. Qual que é o segundo remédio? É a vida de Cristo. Porque agora a vida dele habita em mim. Então, a cruz de Cristo trata com o meu pecado, a vida de Cristo trata com o pecador que sou eu. Transforma a minha vida, não é? E o terceiro remédio para o pecador, sabe o que é? O discipulado a Cristo. Porque agora, andando com Ele, Ele vai me tornando cada vez mais parecido. Tudo é Cristo. Mas essa divisão ela é boa para nós entendermos. A cruz de Cristo, a vida de Cristo e o discipulado a Cristo, caminhando com Ele. Em Romanos 3, 21 a 26, não está no texto, mas eu vou ler para vocês. Paulo retoma a definição do que é o Evangelho, ao meu ver, de maneira mais ampla, dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Gente, guarde isso. Não há distinção. Nós vamos voltar a falar disso lá na frente. Você não é melhor do que ninguém. E nem pior. Encerrado debaixo do pecado. Né? Se nós somos filhos de Deus, é porque Ele fez essa obra em nós. Nós não temos essa capacidade. Né? Então não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que passou, passou. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi toda excluída. Por que lei? Das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Não resta glória para o homem amado. Não resta nenhuma glória para mim e para você. Se eu e você, nós contribuíssemos com a nossa própria salvação, nós íamos requerer a glória também, não é verdade? Digamos que, hipoteticamente, Deus ele contribuísse com a sua salvação com 99,999%. E você contribuísse com a sua salvação com 0,001%. Né? Quando você chegasse no céu, você ia requerer 0,0001 da glória. Mas a glória ele não divide com ninguém. Não sobra glória para o ser humano, meu irmão. Aqui, então, nesse texto é revelado o coração do Evangelho. A justiça de Deus não vem por mérito humano e nem pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Todos pecaram e, sem exceção, estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus, em sua graça, oferece justificação gratuita por meio da obra redentora de Cristo, que derramou seu sangue como sacrifício vivo por nós. Assim Deus se mostra tanto justo por ter cumprido a lei, como justificador, pois imputando em nós essa justiça que nós não tínhamos. E a conta do pecado não fica sem pagar. Ele mesmo se entrega. Olha, gente, que advogado é esse, né?
Esse advogado aqui, ele fala assim, o réu é culpado. Geralmente o advogado ele fala que o réu não é culpado, né? Esse aqui ele fala, não, o réu é culpado. Mas o castigo que deve recair sobre ele, vai recair sobre o advogado. Oh, meu Deus do céu. Onde é que você já viu isso? Desde a antiguidade, desde o passado. Isso não existe. O evangelho é algo inédito. E nunca haverá, em nenhuma outra filosofia, em nenhum ensino do mundo, não há, o evangelho ele é inédito. Não existe em nenhuma cultura do mundo, em toda a história, desde os tempos antigos, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem um versículo que fala exatamente isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, né? Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nós afirmamos ainda com convicção. Você tem convicção disso, amado? Nós afirmamos ainda com convicção que o evangelho não é meramente uma das formas pelas quais Deus pode salvar o mundo. Ele é o único meio eficaz e verdadeiro de salvação. Ao longo da história, muitos esforços têm sido feitos para transformar a natureza humana por meio de sistemas religiosos, filosofias educacionais ou modelos econômicos. No entanto, todos esses métodos, por mais bem estruturados e bem intencionados que sejam, entre aspas, né, rapidamente se mostraram incapazes de ir fundo na natureza humana, arranhando apenas a superfície e falhando miseravelmente. Somente o evangelho, amado, tem o poder de penetrar nas profundezas da alma e regenerar o ser por completo e restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Então você é uma testemunha do evangelho. Por isso, essa obra gloriosa não é apenas uma verdade teológica. Ela é uma verdade teológica, mas ela não é apenas isso. Ela tem uma doutrina que a expõe, que ajuda a sintetizar na compreensão dessa obra. Mas ela é muito mais do que isso. Ela não é apenas uma verdade teológica, mas uma realidade viva e vivida. Fomos alcançados por esse poder. Somos testemunhos do que Ele é capaz de fazer. A transformação em nossas vidas é prova da eficácia do evangelho. Por isso, não apenas falamos, mas cremos, anunciamos e testemunhamos com propriedade, pois somos nós mesmos frutos vivos da graça salvadora de Deus. Gente, eu era um membro, um escravo, né, militante do império das trevas, uma pessoa complicada, teimosa, eu ainda sou. O Senhor tem feito a obra. Mas eu vejo na minha vida transformação. Então, se eu olho para Ele e vejo a beleza da sua glória, e eu vejo na minha vida o que Ele fez e continua fazendo, como poderemos deixar de falar uma verdade dessa? Isso, ainda que eu não queira, isso vem na boca, isso vai sair pelos poros, isso vai sair na hora que eu estou trabalhando no meu dia a dia, na hora que eu estou me levantando, na hora que eu estou andando, no assentar. Como é que a gente ensina, filho? No assentar, no caminhar, em todas, regendo tudo que eu penso, regendo tudo que eu faço, regendo o que entra e sai de dentro da minha casa. Lembra do texto de Deuteronômio? Não é? Então, como é que eu vou deixar? É uma verdade gloriosa demais. Você não tem como colocar uma lâmpada escondidinha na cama. Isso tem que testemunhar. O testemunho, ele é como uma lâmpada. A lâmpada, ela é alimentada pelo óleo. O óleo é o Espírito Santo. Né? E o que a lâmpada produz? Aquela chama. Não é essa lâmpada, a lâmpada da Bíblia. Né? Aquela chama de fogo. E o fogo produz luz, que é ensino, doutrina, mas ele não produz apenas, ele também produz calor. Nós testemunhamos com luz e com calor, com entendimento. Né? Nós estamos prontos a darmos a razão da nossa fé. Nós não somos pessoas que não sabem onde estão. Nós cremos no Evangelho e podemos testemunhar disso. Mas não é apenas teologia, ele também tem calor, ele tem amor, ele tem
nós não somos regidos pela emoção, mas a graça controla a nossa emoção, e a emoção no seu lugar é uma bênção, amado. Não é? Eu me emociono com as coisas de Deus, que delícia, que prazer, que gozo no Espírito Santo, de ter o meu coração aquecido pelo testemunho dele. Então, amados, voltando ao boletim, todos compreendemos isso? Está claro ou está complicado? Peço revelação. Tendo compreendido o que significa ser uma testemunha fiel e qual é a essência do Evangelho, surge naturalmente a seguinte pergunta: a quem devemos testemunhar? A resposta vem do próprio Cristo, em Atos 1:8. Ele instrui os seus discípulos a serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa progressão geográfica carrega um profundo significado. O Evangelho deve começar onde estamos, em nosso lar, nossa vizinhança, nossa cidade, e então se expandir a nossa região, alcançar territórios vizinhos e, por fim, atingir o mundo inteiro. Essa mesma ordem é dada de maneira mais direta em Marcos 16:15, todos juntos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O escopo da missão é universal. O Evangelho é para todos, sem distinção de raça, nacionalidade, classe social ou passado. A salvação, ela não é universalista, posto que, como sabemos, nem todos irão crer, mas o evangelismo é universal. O chamado missionário não conhece fronteiras e somos enviados ao mundo com uma mensagem que é tão ampla quanto a humanidade e tão pessoal quanto cada alma que dela precisa. Amados, nós falamos de maneira geral, né? Falamos do conceito do Evangelho, né? Do que é o Evangelho e da importância de testemunharmos. Mas, amados, nós também precisamos ir para pontos mais específicos, para que nós possamos ser confrontados em nossas vidas, em nossos corações, a respeito das maneiras e o quanto nós temos testemunhado dessa graça maravilhosa, que nós acabamos de confessar que se estende a todos. O evangelismo se estende a todos. Não é apenas para um grupo restrito de pessoas. Todos cremos. Mas agora nós vamos ver alguns casos específicos e os desdobramentos, resultados disso, né? Então, apesar da ordem expressa de Jesus quanto à universalidade do evangelismo, e mesmo diante da realidade de que todos os seres humanos carecem da glória de Deus, a igreja, ao longo da história, tem falhado em alcançar certos grupos com a mensagem do evangelho. Por omissão, preconceito ou falta de preparo, esses segmentos da sociedade têm sido muitas vezes ignorados ou até mesmo evitados. Isso, reconhecidamente, é motivo de urgente reflexão. A seguir, destacamos alguns desses grupos como um convite à autocrítica e à renovação do nosso zelo missionário. Eu não estou elencando todos os grupos, apenas alguns que o Senhor tocou o meu coração de tratarmos com a igreja. O primeiro grupo, que por vezes é negligenciado no evangelismo, amados, olha aí, são as pessoas ricas. Evangelizar os ricos tem sido um grande desafio, muitas vezes preso a discursos politizados ou a ênfase na escassez, deixamos de comunicar o evangelho a partir da suficiência da graça de Deus e do profundo vazio existencial que habita o coração humano, seja ele pobre ou abastado. Às vezes, irmãos, a gente não sabe pregar para o rico. Nós temos viagem missionária para a África, para as favelas. Nós temos trabalho missionário com pessoas dependentes químicos. E tem que ter. Nós somos a favor de tudo isso e continuaremos
trabalhando nisso e investindo. Mas, meu irmão, quem que vai pregar para o rico? A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar. Está na Bíblia ou não está? É fácil o rico ser salvo? Não é fácil, amado. Mas, pelo texto, isso se dá porque ele tende a se respaldar nas suas próprias capacidades, não é? Mas, meu irmão, também é porque ninguém prega para ele. Você vai conversar com o rico, parece que você já vai pedir um emprego. Não é assim? A nossa pregação, por vezes, ela é baseada na escassez. Vem para Jesus que os seus problemas, você vai arrumar um emprego, as suas finanças vão melhorar. O que adianta falar isso para o rico, se ele já tem tudo? Como é que nós vamos pregar para o rico a partir da escassez, se ele nem sabe o que é escassez? E aí nós nos calamos e nós estamos condenando o rico para o inferno. Não é assim? Meu irmão, nós precisamos ter misericórdia do rico. Via de regra, no nosso país, que foi por décadas esquerdizado, nós pegamos birra de rico. Não é? Se você lê lá a parábola do rico e do Lázaro, bem feito que esse rico foi para o inferno. Misericórdia, meu irmão. Os ricos precisam ser evangelizados, não a partir da escassez. Escassez não salva ninguém. Pregar sobre escassez, meu irmão. Ele precisa ver o vazio que há em seu coração, a tristeza que ele não consegue preencher com todos os bens que ele tem. E se você aqui que está me ouvindo é rico e ainda não nasceu de novo, você sabe que você tem um vazio no seu coração. Receba Jesus Cristo nessa manhã. Receba Jesus Cristo. Você precisa do Evangelho, tanto quanto qualquer um aqui presente. Mas a gente não prega para o rico. Você vai falar com o rico, você tem até vergonha, você não sabe nem o que dizer. Não é verdade? O rico necessita do Evangelho como qualquer um de nós. Não é? Mas é verdade que às vezes é difícil, amados. A gente, por vezes, não tem nem acesso muito, porque você não tem amizade, você não, né? A gente tende a ficar no nosso círculo, né, de convivência. Mas então como é que nós podemos alcançar o rico com o Evangelho? Os irmãos da igreja que forem mais abastados, que circulam por esse ambiente, esses são as testemunhas de Cristo no meio deles. Eles precisam mostrar que as posses, elas jamais elas serão capazes de preencher o vazio do coração. Jamais serão capazes. O Evangelho é para o pobre, mas é também para o rico. Desesquerdize a sua mente, achando que o Evangelho é só para o pobre. Que Deus tem preferência por um ou pelo outro. Não é isso que a Escritura ensina. Ele encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Amém? Segundo, intelectuais. Os ambientes acadêmicos e intelectuais também têm sido pouco alcançados, não por falta de necessidade, mas por timidez, despreparo e também porque, por vezes, estamos acostumados a pregar a partir da ignorância. Muitos de nós nos sentimos intimidados diante do saber humano, esquecendo que o Evangelho é o poder de Deus que desarma a sabedoria do mundo. E se o intelectual ele também for rico, aí parece que ficou mais difícil ainda, né? É rico e intelectual, né? Mas, amados, assim como por vezes nós vamos pregar, a gente não consegue pregar para o rico, porque a gente prega a partir da escassez, a gente também não consegue pregar para o intelectual, porque a gente prega a partir da ignorância. Eu quero te falar algo que você não sabe. Aí você começa a falar, isso eu sei. Ele pega e completa o que você está falando. Ele é intelectual, ele estudou. Mas o coração está vazio. Tá querendo se matar. A intelectualidade, ela é uma bênção de Deus também. A inteligência, a capacidade, né, de aprender, de construir. Mas, amados, quando nós vamos conversar com essas pessoas, né, que por vezes também não temos acesso a elas,
né? Quando nós vamos, parece que a gente, assim como você vai para o rico querendo pedir um emprego, você vai para o intelectual querendo pedir uma aula. Ô meu irmão, se ele não conhece o Senhor, querido, a palavra diz assim que diz o nécio, não há Deus. Ele pode ser, e se tiver algum pós-doutor aqui, vocês não fiquem ofendidos comigo, ou alguém que vier, mas eu digo, eu não tenho medo de dizer isso. Se você não conhece o Senhor, conforme o Salmo, ele diz assim, que diz o nécio em seu coração, não há Deus. Se você não conhece o Senhor, você é um nécio. Você sabe o que é um nécio? É um ignorante. Não fique chateado comigo, você que tem pós-doutorado aí. Se você ainda não conhece o Senhor, o seu coração olha para dentro de você, seja humilde. Mas a gente precisa pregar para essas pessoas. O problema é que, por vezes, a gente vai tentar conversar com eles para ganhar debate. Você vai perder o debate. É igual querer lutar com o Mike Tyson, você vai perder. Na base do debate, você vai perder. Prega o evangelho, amado. O evangelho é o único capaz de pegar alguém daqui e trazer para cá. Não vou explicar de novo, né? E ele pode pegar o intelectual que é escravo de si mesmo, arrogante, cheio de si mesmo. Ele pode pegar, que tem um vazio. Meu irmão, ele é um carente. Ele é uma pessoa que sofre. Tenha misericórdia. Assim como a gente olha, às vezes, para o rico, por causa da esquerdização das últimas décadas, né? Assim como a gente olha para o intelectual assim, esse exibido aí, esse cara sabe tudo. E aí a gente já, meu irmão, tenha misericórdia, tenha graça, né? Os intelectuais, por mais brilhantes que sejam, eles têm almas sedentas e corações que, como todos os outros, precisam da luz do evangelho. Amém? Tá certo isso? Terceiro grupo, homossexuais. Há também muita dificuldade em evangelizar pessoas desse grupo, pois, por vezes, o nosso discurso é moralista e não gracioso. Nós falamos sobre comportamentos, mas não demonstramos compaixão. Deixamos de apresentar a verdade com amor e o amor com verdade. E o resultado? Barreiras são erguidas onde deveriam existir pontes. Para o rico eu prego a partir da escassez. Para o intelectual eu prego a partir da ignorância. Para o homossexual eu prego a partir do comportamento. Eu prego a partir de moralismo. Ô meu irmão, que tragédia. Você se acha melhor do que o homossexual? Quem era você? Antes, até o Senhor te tirar daqui e colocar ali. Quem era você? Quem era eu? Quem sou eu? Não é? Tiago 2, de 9 a 10, ele diz assim, que se você cumprir todos os mandamentos, toda a lei, mas você cair em um item da lei, você é culpado de toda a lei, tá certo? Então você e eu, que talvez nunca tenha tido caído nesse tipo de pecado, eu quero dizer, você não fique bravo comigo, que você também é réu desse pecado. Porque se você cumpriu tudo e caiu em um, você é culpado de toda, então você não é melhor do que o gay, cara. Nós somos culpados dos pecados que nós não cometemos também. Você já pensou nisso? E se eu estou tão destituído da glória de Deus, como qualquer outra pessoa, por que eu vou me colocar numa condição superior a Ele? Nós não retiramos 1 centímetro do que a palavra diz a respeito da homossexualidade. Nós não retiramos. O que a palavra diz é fato, é pecado. Mas, amado, você não é melhor que Ele. Se o Senhor teve misericórdia de você, Ele também pode ter misericórdia dele. E, queridos, hoje em dia, quase todas as famílias têm alguém que vive essa prática. Talvez você não saiba, mas você tem um primo, talvez um filho, um irmão, uma tia.
Todas as famílias têm, meu irmão. Há aqueles que dizem que para o homossexual só o fogo do inferno. Misericórdia. Hoje em dia fala-se muito em homofobia. Esse termo, a gente sabe que é um termo que tem sido utilizado de forma desconexa da realidade. Não é? Esses grupos chamados LGBT que instrumentalizam politicamente essas questões, não é? Eles sequestraram o termo homofobia, não é? Aplicando a situações que não tem nada a ver. Mas, amados, se eu digo que o evangelho não é poderoso para salvar o homossexual, amado, isso é homofobia. É isso que é homofobia. Não é quando eu digo para ele que ele está vivendo, né, que o que o Senhor apresenta em termos do Evangelho. Quando eu apresento o Evangelho para ele e demonstro a necessidade dele, da nova vida em Cristo, isso não é homofobia. Mas se eu disser aqui, para ele não tem jeito. Meu irmão, eu só queria que você pensasse o seguinte. Você que talvez tenha esse pensamento. E se fosse o seu filho? E se fosse na sua família? Você ia falar isso também? Nós não acabamos de ver que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia, meu irmão. O que nós vamos fazer? Nós vamos testemunhar com graça e com misericórdia. O evangelho tem que ser apresentado de maneira integral, não uma pregação moralista, mas a partir da necessidade do ser humano que todos nós somos. Igualmente, outro grupo também que é instrumentalizado politicamente é o grupo das feministas, o feminismo, né? Não é um grupo instrumentalizado politicamente também? E eles se dizem combatendo o machismo, não é? Agora, meu irmão, não existe machismo, meu irmão? Não existe, então, machismo. O evangelho, meu irmão, o evangelho de Cristo, ele é poderoso para salvar o machista, a feminista, o gay, o legalista que se acha o melhor do que todos, o religioso. É mais difícil, mas não é impossível. Ele é poderoso. Mas como é que ele vai fazer isso se não há quem pregue? A gente não quer falar com o rico, a gente não quer falar com o intelectual, a gente não quer falar com o homossexual. Você acha que pega? Você acha que pega? Tem misericórdia, meu irmão. Nesse sentido existe homofobia. Nesse sentido existe. Que é uma aversão. Mas eu reafirmo, e se fosse na sua família, meu irmão? Nós temos irmãos amados que vivenciam isso. Você não tem misericórdia? O evangelho. Senhor, nos use. Com luz e com calor. Muito calor. Se for só a luz, eu não toco as pessoas. Se for só o calor, eu vou estar vulnerável às heresias. Eu preciso da verdade do evangelho e eu preciso de amor no coração por essas pessoas. Paixão pelos perdidos. Amém, meus irmãos? Está errado? O testemunho, queridos, ele é, antes de tudo, um ato de misericórdia e de amor. Quarto, pessoas com deficiência. Muitas igrejas ainda não estão preparadas para acolher plenamente pessoas com deficiências, sejam físicas, sensoriais ou cognitivas, e seus familiares. A ausência de acessibilidade, sensibilidade e inclusão revela uma lacuna prática no testemunho cristão. O corpo de Cristo não pode desprezar membros que, por suas limitações, precisam de acolhimento especial. Na maioria das igrejas, o máximo que nós temos é uma pessoa fazendo o Libras. Né? Aliás, hoje não tem, né? Oi? Só à noite. É o máximo que nós temos.
Se é o evangelho que salva alguém, existe na cabeça de algumas pessoas que a pessoa, por ser deficiente, ela já está salva. O Senhor salva através de Cristo, amado. Pregue para o deficiente, meu irmão. E aqui nós não estamos falando apenas da instituição do reunir, mas na nossa vida. Ô querido, você visite um irmão que tem essa necessidade. Às vezes, não é só o deficiente em si, mas a família toda, ela fica cansada, meu irmão. Ela tem necessidades emocionais, ela tem necessidades espirituais, às vezes ela até não quer mais ir. Não quer mais se reunir, porque por vezes é cansativo. Por vezes a gente é tomado por um desânimo, por meu irmão, tem misericórdia da pessoa portadora de necessidade. E também da sua família. Nós somos muito insensíveis. Visite. E quando você tiver essa oportunidade, você prega o evangelho para a pessoa. Não, mas ela tem uma deficiência. Meu irmão, o evangelho é o poder. Nós acabamos de ver. Quem disse que tem que passar pelo equipamento aqui, que é apenas pelo equipamento cerebral? Nós temos visto tantos casos de pessoas que, por vezes, na velhice, quando o equipamento cerebral já não está mais funcionando bem, mas quando você canta um louvor, quando você lê um texto da Bíblia, ela também tem aquele despertar. Por quê? Porque o Senhor usa o nosso corpo e o nosso equipamento mental, porque Ele assim o fez. Mas, meu irmão, Ele não depende disso. Ele pode tocar aquela pessoa diretamente no espírito, independente da limitação que ela possa ter. Que os nossos corações eles sejam sensibilizados para com essas pessoas e para também com os familiares. Porque, queridos, nós não estamos preparados. A gente precisa se preparar. Às vezes a gente só se prepara quando a realidade ela bate na porta. Então, aqueles que têm familiares, tragam. Nós vamos apanhar um pouco no começo. E se não, aqueles que não puderem ser trazidos, nos chame que nós vamos. Né? Às vezes a gente não fica nem sabendo das necessidades das pessoas, né? Mas nós vamos pregar onde quer que for. Porque o evangelho é para todos, meu irmão. Não é só para nós, não. Ele é para todos. Amém? Então, a indiferença, ela é um escândalo. E a inclusão é um testemunho poderoso do reino de Deus. Quinto, pessoas de outras religiões. Sob a justificativa do respeito à diversidade, muitos cristãos se esquivam de evangelizar pessoas de outras crenças. Porém, é o medo, o preconceito ou a indiferença que nos impedem de anunciar-lhes o evangelho com amor, respeito e verdade. Não se trata de impor, mas de propor com graça e clareza aquele que é o único caminho da salvação, Jesus Cristo. Católicos, judeus, espíritas, muçulmanos, hindus, budistas, adeptos das religiões afro-brasileiras, todos são igualmente criaturas amadas por Deus e igualmente necessidade de Cristo. Tire da cabeça que você pensa que aquela pessoa lá não tem jeito. Aquela pessoa lá, olha o que ela faz, olha o que ela vive, olha no que ela acredita. Meu irmão, se você apresentar o evangelho com fidelidade e integridade, sem acrescentar e sem tirar, e mostrar na sua vida o que ele tem feito, o evangelho não é poderoso, meu irmão? Nós não acabamos de ver que ele é poderoso? Creia no poder do evangelho, não apenas para a sua vida, mas para a vida do próximo também. Sexto, evangélicos. Que contrassenso esse grupo estar aqui, não é? Por mais que isso aparente um contrassenso, um dos maiores campos missionários da atualidade são as próprias igrejas evangélicas. Milhões de pessoas estão nelas com sede de Deus, acreditando na Bíblia, mas sem nunca terem ouvido e crido no evangelho verdadeiro. Sabe versículo de cor. Sabe por que eu sei que isso existe? Porque eu era um assim, eu era um desses. E uma das maneiras de nós pregarmos o evangelho é apresentar a palavra e apresentar a nossa história.
Se você não sabe pregar, fale de você, fale do que ele fez na sua vida. O evangelho vai estar tudo aí. Se houve mudança verdadeira, é por causa do evangelho, não é por causa de você. Não é? Então, eu fui nascido e criado em igreja, amado. E, veja bem, eu não estou dizendo que lá não era pregado o evangelho. Misericórdia. Sou muito grato pela a igreja em qual eu fui criado, lá em Jogapitã, sou muito grato. Né? Mas, parece que eu não ouvia. Não havia chego ainda o Kairos, né? Mas também, por vezes, em muitos lugares, é apresentado estudos bíblicos no campo do comportamental, nos ensinando como viver a vida, mas não nos dando a vida de Cristo, não nos apresentando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Meu irmão, é o seguinte, quer ver? E coisa mais fácil do mundo é fazer isso. Quer ver? Meu irmão, eu quero falar para você que o Davi, ele enfrentou o Golias com aquelas pedrinhas, né? Então agora você vai enfrentar os Golias da sua vida. Aí as pedrinhas são esses 5 passos aqui que eu vou te dar. Né? Pode ser que no primeiro você já mata, mas se precisar os outros estão ali. Olha, o que é isso? É uma pregação humanista? Cadê Jesus aí? Uma grande parte, talvez a maioria, quero falar com cuidado, né? Das igrejas, meu irmão, são pregações comportamentais, querendo adestrar o ser humano, tirando dele práticas que são visíveis. As invisíveis não tem problema, mas aquelas coisas que são mais escandalosas, você adestra a pessoa e fica todo mundo... Mas o evangelho parece um contrassenso, não é? Em vez de pastoreadas, essas pessoas são manipuladas, exploradas e desviadas por falsas doutrinas. Eles trabalham nessas pessoas a ambição, vem para cá que a sua vida vai prosperar. Eles trabalham em você o medo do inferno, que existe, e que nós precisamos também falar sobre isso, não é? Mas você não tem que receber o Senhor nem por vontade de ir para o céu e nem por medo de ir para o inferno. A gente recebe o Senhor pela sublimidade do evangelho, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. O céu é o plus que Ele nos dá, a eternidade com Ele. Mas eu quero é o Senhor, porque onde Ele estiver, eis aí o céu. Não é assim? Então, só que muitas dessas pessoas que são, como é que eu posso dizer? Elas são conduzidas por esses falsos líderes, elas são enroladas, enredadas por essas situações. Muitas, depois de um tempo, quando elas veem que aquilo na verdade não funciona, porque não funciona mesmo, quando elas percebem que não funciona, elas se decepcionam e abandonam a igreja ou vivem aprisionados por uma espiritualidade doente. Evangelizar os evangélicos, amados, é urgente. Mas aquele irmão, prega o evangelho para ele também. Mas você não vai pregar para ele para mostrar que a sua doutrina é melhor que a dele. Aí você já perdeu aí você perdeu a sintonia. Quando você vai falar do evangelho para um evangélico, olha que contrassenso, não é para demonstrar que a sua igreja é melhor, que você tem uma doutrina mais profunda, mais adequada. Amado, não entre por esse labirinto. Isso aí não tem fim. Você apresenta o quê? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ao falar sobre Jesus Cristo, a própria luz dele, ela adentra. O entendimento se esclarece e o calor se estabelece. Luz e calor. Como eu preciso disso? Eu preciso ser lembrado de pregar o evangelho para os evangélicos, amado. Às vezes a gente pensa que não precisa mais. 7º, último, nossas famílias. Sim, nossas famílias muitas vezes se tornam campos missionários esquecidos. Por estarmos tão próximos, corremos o risco de presumir que todos já conhecem ou compreendem o evangelho,
ou então deixamos de testemunhar com intencionalidade por causa de desgastes, convivência difícil ou expectativas frustradas. Nós esquecemos que o lar é o primeiro ambiente onde a fé deve ser vivida e anunciada com amor, com paciência, com coerência. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, todos precisam ouvir do Evangelho no cotidiano de suas vidas. Amado, se você tem na sua família, seja filho, irmão, pai, mãe, um primo, alguém que está longe do Senhor, ô meu irmão, não desanima não, não desista não. Não desista da sua família. Há aqueles que já desistiram. Que tristeza. Talvez, meu irmão, você era um que estava perdido, e porque a sua mãe não desistiu de você, você foi alcançado. As orações das mamães, das avós. Ore pela sua família, meu irmão. Não descanse enquanto você não enxergar nos olhos dos seus filhos um profundo desejo por Jesus Cristo, por amá-lo e por servir. Não descanse. Eu não vou descansar. Você vai descansar? Eu não vou descansar. Enquanto as minhas filhas, eu não vejo isso nelas. Não é comportamento, amado. Não é comportamento. Enquanto eu não vir nela, eu vou orar. E eu vou testemunhar. E eu vou pregar testemunhas fiéis, verdadeiras. A gente pensa que talvez... aquela pessoa lá, já falei tanto. Não tem jeito. Ô meu irmão, não desiste da sua família não. Não desiste. Você tem lá sua mãe, seu pai, um primo que você gostava tanto. Aí quando você creu no Evangelho, né, você ganhou um novo grupo de pessoas de convivência, né? Aí você se afastou tanto daqueles primos lá, né? Às vezes, quando é primo, já é ruim. Imagina quando é mãe, pai, filho. E se o seu filho, alguém, um membro da sua família, está entre os ricos, os intelectuais, os homossexuais, ou está em outra religião, meu irmão, não desista da pessoa não. Vamos pregar. A partir da graça, a partir da obra de Cristo, do vazio no coração que cada um tem. Amém? É necessário nós refletirmos sobre como podemos, como indivíduos e como igreja, sermos testemunhas fiéis do Evangelho em cada uma dessas áreas negligenciadas. Nós vamos orar sobre isso no final. E para encerrar, o Evangelho é para todos, é para o rico e para o pobre, é para o letrado e para o analfabeto, para o heterossexual e para o homossexual, é para as nossas famílias. E é também para mim e para você. Se você ainda não crê no Evangelho, que hoje o seu coração seja tocado, seja alcançado. Quem crerá? Isso pertence a Deus. A nós cabe o testemunho fiel, sem enfeitar, sem atenuar a mensagem, sem querer ganhar debate, né? Sem querer parecer melhor, mas anunciando-a, a mensagem, com coragem e integridade, com um coração cheio de amor pelos perdidos e de gratidão por aquele que nos chamou para tão gloriosa missão. Amém. Amados, eu gostaria de nós termos um instantezinho. Eu sei que nós já tivemos o momento da oração, mas eu vou pedir para os irmãos nós termos ainda pelo menos um minutinho de oração silenciosa. Agora, a oração não é por aqueles casos que foram, aquelas pessoas que foram elencadas ali. Agora, a oração é por você. Você ore por você, meu Senhor. Me desperta e me habilita a ser uma testemunha fiel para todas essas pessoas que nós vimos aqui. O rico. Que mais? Vamos lembrar? O rico, intelectual, homossexual, deficiente, evangélico e a família. Um minutinho para orar, amados. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque tu não sonegaste a tua palavra, Pai.
Tu nos exorta, nos ensina, nos corrige, mas também nos encoraja, Pai. E nessa manhã, esta palavra que foi apresentada por Ti, Pai, que ela ganhe espaço em nossos corações, mas que ela também venha a se materializar em nossas ações, nas nossas relações, no nosso viver diário. E nós te pedimos, Pai, usa-nos como instrumentos do Teu testemunho, Pai, para todas as pessoas que da Tua graça ainda necessitam, Pai, que necessitam conhecer o Teu Evangelho, Pai, todos aqueles que ainda não experimentaram o novo nascimento, Pai. Usa-nos como instrumentos do Teu testemunho para que essa graça chegue a todas essas pessoas, Pai, para o bem das nossas almas e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.